Salve, moçada do Coque Floripa! Tudo certo? Vamos então para mais uma aula de geografia, agora sobre o Canadá. PV 1000, módulo 19, extensivo matutino. PV 500, módulo 12. Tudo bem, queridos? Vamos lá então? Vamos começar. Bom, até curioso, né? Não é o país mais cobrado nas provas, aqui em Santa Catarina eventualmente aparece. A última vez que o Canadá apareceu aqui em Santa Catarina foi na prova da UDESC, perguntando qual o maior país da América e o segundo maior do mundo. As perguntinhas decoreba, anos 80, né, rapaziada? Apareceu lá, né? Não é comum, mas tudo bem. Realmente é o segundo maior território do planeta, né? Apesar de boa parte, as condições de ocupação são muito difíceis, né? Boa parte do seu território são terras anecúmenas. Ecúmeno é habitável, anecúmeno difícil ocupação. Tanto que ao norte, né, nós temos os povos inuites, que no passado chamávamos popularmente de esquimós, que vivem em condições muito diversas de clima, estão adaptados, né, consomem muitas calorias diárias, mas é uma realidade bem particular do segundo maior território do planeta. Bora lá. Turma, falando um pouquinho da geografia física do Canadá, já fica evidente, né, na sua costa oeste a extensão das montanhas rochosas, onde a energia hidrelétrica é bem utilizada, aqui na região de Vancouver, bem bonito, né? Vamos lá, teve a Olimpíada de Inverno por aqui, né? Bem bonito. Então tá lá, a região montanhosa, montanhas rochosas, que compreende aquela região do Círculo de Fogo do Pacífico. Chama atenção as planícies centrais, onde a agricultura consegue se desenvolver, é possível desenvolvê-la mais ao sul, a produção de cereais, por exemplo, trigo, um destaque. E aqui os grandes lagos, né? Os tradicionais lagos formados por erosão glacial. Essa é uma curiosidade. Sabe que às vezes um aluno pergunta assim, pô, professor, tem que saber a particularidade dos grandes lagos? Não necessariamente. Antigamente cobravam, botavam númerozinhos, você tinha que saber quais eram os grandes lagos, né? Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Né? Mas hoje, pouco provável que venha cobrar de vocês, quer saber, pesquise no Google, em uma fração de segundos tem a resposta. Agora, um fato curioso. Na última era glacial, o que aconteceu? O gelo avançou sobre a Terra. 1/3 do nosso planeta, praticamente, estava coberto de gelo. Diante disso, o gelo foi avançando sobre o Canadá e passou um pouquinho a fronteira com os Estados Unidos. E quando o gelo foi avançando, foi empurrando parte desse solo. Quando houve o recuo do gelo, ficaram ali depressões. E estas depressões foram preenchidas com degelo e formaram os grandes lagos. Então a curiosidade dos grandes lagos, turma, é esta: formação glacial. Tá? Eles são de origem glacial. O gelo avançou, o gelo recuou, e nestas depressões, onde o solo foi empurrado, né, acabou formando a estrutura dos grandes lagos. Tudo bem? Mais uma questãozinha que depois eu vou aprofundar com vocês na aula dos Estados Unidos, turma, tá? Que vou pedir atenção, até pedir para que anotem. Porque, assim, muitas vezes a gente pensa, pô, professor, geografia física? Depende. Acabei de falar de uma informação geológica, né, dos grandes lagos. Agora, tem um rio que não é muito extenso, mas tem importância econômica muito significativa para Estados Unidos e Canadá. É este rio que liga aqui, turma, ó, o Lago Ontário até o Oceano Atlântico. Esse riozinho aqui, tá, é o Rio São Lourenço, onde há a hidrovia do São Lourenço. Quando nós trabalharmos a economia dos Estados Unidos, a próxima aula, tá? E o Canadá, você vai perceber que essa região dos Grandes Lagos é a região que compreende a maior parte da população canadense e é uma região altamente também urbanizada e industrializada do lado dos Estados Unidos. Então essa conexão da região dos Grandes Lagos, tão importante na indústria estadunidense e canadense, com o oceano via Rio São Lourenço, tá, turma? Fundamental você lembrar desse riozinho, então conecta os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Tudo bem? Quanto às condições climáticas, né, depois falaremos dos Estados Unidos, mas vejam, clima temperado, onde tem até aquelas folhinhas tradicionais, né, maple, que chamam, enfim, da bandeira do Canadá, deixando Bordeaux, enfim. Então a floresta que perde as folhas no outono, inverno, nessa partezinha a parte verde aqui do Canadá. Depois a parte rosa é o frio de montanha, porque além da latitude tem o fator montanha. E a parte roxinha, turma, onde aparece o clima frio, subpolar, onde temos ali, né, muitos pinheiros, também na parte verde também já muitos pinheiros, a taiga, as coníferas,
Depois falaremos um pouco mais. E mais ao norte é a tundra, né, formada basicamente por musgos e líquens, como nós vimos na aula de Europa. Tudo bem? Então, basicamente, tundra, a taiga, os pinheiros, né, a floresta boreal. Mais ao sul, bem próximo à fronteira com os Estados Unidos, ainda aparece bastante a floresta temperada, aquela que as folhas caem. Né? Belezinha? Vamos continuar então, queridos. Bom, estão aí 3 territórios e 10 províncias canadenses. Crote, alguma assim destaque que mereça minha atenção, que eu deva lembrar? Sim. Sim. Tá? Vamos lá. Ontário, região dos Grandes Lagos, e Quebec, conexão com o Rio São Lourenço. Queridos, nestas duas províncias canadenses, nós temos aí mais da metade da população do país. Tudo bem? E também do Parque Industrial. Então é evidente que é importante se lembrar de Quebec e Ontário. Quebec tem uma questãozinha linguístico-cultural que vamos conversar daqui a pouco. Tudo bem? A outra província que vai chamar a atenção, molecada, é de Alberta. Alberta. Por quê, Grote? Porque em Alberta, turma, foram encontradas imensas reservas de petróleo. Depois falaremos mais. Então, Alberta, o caso do petróleo. Na Colômbia Britânica, a parte montanhosa, não tem Vancouver, mas era importante também, então só para destacarmos aí. Tudo bem? Vamos lá, então. Bom, tá lá, ó. Somente 12% das terras nacionais são apropriadas à agricultura e, mesmo assim, produzem trigo suficiente para o país e até para exportar um excedente. Chama atenção, né? 12% apenas. Apesar que o território, né, é gigante. O rigor climático é responsável pela concentração de 90% dos habitantes na porção meridional do território, na porção sul. Tá, agora segura um pouquinho. Nosso livro coloca desta maneira, uma associação simples com o clima. Fato, correto? Só para um pouquinho, olha para cá para o tio Grote. Deixa eu mostrar um slide para vocês. Olha aqui, queridos. As cores em vermelho, né, obviamente a cor vermelha, laranja, indica maior adensamento populacional, maior densidade demográfica. Ficou claro que o eixo Grandes Lagos, Rio São Lourenço, Atlântico é a região mais populosa do Canadá. Queridos, a poucas centenas de quilômetros da fronteira com os Estados Unidos estão concentrados ali, né, mais de 80% dos habitantes. Por que isso, professor? Clima, sim, mas não esqueça de uma coisa. Complementariedade com o gigante que é meu vizinho. Então, muitas indústrias, né, trabalham em parceria com os Estados Unidos, tem o NAFTA, agora USMCA, né, um acordo comercial Canadá, Estados Unidos, Canadá e México, né? Então, né, tem uma complementariedade de produção de peças, tem uma questãozinha polêmica recente sobre a produção de leite, que parte era produzida nos Estados Unidos, mas beneficiada no Canadá, ou produzida no Canadá, então havia essa troca, então essa complementariedade. O meu vizinho ao lado é densamente urbanizado e industrializado. Então, né, a economia se desenvolveu ali em conjunto. O clima é um fator determinante, sim, mas essa ligação, essa complementariedade da economia com os Estados Unidos também é bem forte, tá bom? Bom, queridos, está aqui os dados atualizados, né? O Canadá, em relação ao seu livro, o livro traz 35 milhões de habitantes, o Canadá tem hoje 37, não vai mudar muita coisa, né? Vai, só para ter uma noção. O PIB do Canadá é de 1,7 trilhão de dólares, é a 10ª economia do mundo, né? 10ª economia do mundo. E uma questão que chama atenção, o país pouco povoado. Vamos lá? Mongólia, Austrália, Canadá estão entre os países menos povoados do planeta. E a curiosidade é que Mongólia e Austrália têm grandes desertos, né? E o Canadá também, só que é um deserto frio, no caso, né? Áreas muito frias. Então, áreas anecúmenas, né? Isso é curioso, além da grande extensão territorial do país. Tudo bem, molecada? Só tem uma noçãozinha, né? Tem menos habitantes que a Argentina, que a Colômbia, por exemplo. Muito bem, vamos lá. Agora sim. Grote, quais são as cidades mais populosas? Veja, Toronto. E o curioso, turma, por causa do frio, Toronto tem praticamente uma cidade subterrânea. Você sai de casa, chega em uma estação de metrô, trafega pelo subsolo, já chega na escola, no shopping center, né? Tem shoppings imensos subterrâneos. O inverno chega facilmente a menos 15, né? Menos 10, até menos que isso, em algumas cidades canadenses, então realmente a condição climática é muito severa. Então Toronto, em Ontário, a província, Montreal, em Quebec. Pegando as duas, turma, olha só, dos 37 milhões de habitantes, 10 vivem nessas duas cidades. Toronto e Montreal. Vancouver, lá no Pacífico, né, na região tem as montanhas,
que favorece a produção de energia. Calgary, na província de Alberta, onde o petróleo é um destaque. E Ottawa, a capital. Veja, assim como no Brasil, né, a capital não é a cidade mais populosa. Então, chama atenção, Toronto, Montreal. Tudo bem, queridos? Como cidades populosas, as mais populosas do país. Muito bem, continuando. Tá aí uma mapinha da densidade demográfica. E aqui a pirâmide etária fresquinha, veja, pirâmide etária 2020. Né? Peguei da CIA, vejam só. Espionei a CIA. Bom, rapaziada, eles não saibam disso, né? Senão, como é que é? Pessoa de humano é tudo comunista. Bom, queridos, brincadeira à parte, olha só. Tá aqui uma pirâmide cuja base já vem reduzindo bastante. A natalidade, lembra que os países ricos, a pirâmide parece mais um prédio etário, uma pirâmide etária típica de país pobre. Então a base mais estreita indica uma baixa natalidade. O topo um pouco mais largo, uma alta longevidade. Veja, 19%, né, 18,98%, enfim, 19% da população canadense tem mais de 65 anos. Tudo bem, molecada? Então, é praticamente o dobro da brasileira, tá? A população com mais de 65 anos. Isso pesa na Previdência, claro que sim, mas tem o fato também que a baixa natalidade faz com que o Canadá receba muitos imigrantes, tá? E o curioso é que eles têm um programa chamado Entrada Expressa. Para quem, Grote? Para os imigrantes qualificados. Eu já vi dados da Embaixada Canadense, né, para pessoas... Era uma província que precisava de gente da área de saúde. Eram farmacêuticos, se eu não me engano, e enfermeiros. Teve um chamado, né? Outra ocasião, na área do petróleo também. Teve um amigo aqui de Itajaí que mal terminou o curso da Petrobras, tinha feito curso de inglês, tinha inglês fluente, viu o chamado do Canadá, tá lá morando lá já que 8, 10 anos, com filho lá, tudo, trabalhando no petróleo. Né? Não sei como é que tá o visto dele agora, se já tem de visto, se eu não me engano tem visto de permanência já, por passado tantos anos, né? Não cometendo nenhum delito, tá certo? Vamos lá, imigrantes qualificados então têm, né, uma facilidade de entrada para algumas demandas, né? Às vezes em algumas províncias falta algum setor, eles acabam aceitando. Agora uma curiosidade, a gente fala tanto em movimentos separatistas e tudo mais, esse perdeu força, queridos. Até no livro eu fiz a seleção de exercícios lá no final, lá no Qualquer Arquivo está para vocês. Tem exercício que não dá mais, né, gurizada? Tem exercício, por exemplo, dos anos 90, cobrando o quê? Particularidades do movimento separatista de Quebec. Tá, só por quê? Quebec é a província canadense. Vou mostrar um mapa, fica mais fácil de explicar. Só um pouquinho. Olha lá o mapinha. Em verde mostra Quebec. Quebec é a região do Canadá, é a província, perdão, onde mais de 80% da população tem como primeira língua o francês. Tudo bem? Francês. Já na parte central, de 50% a 80% tem como primeira língua inglês. Nos extremos leste e oeste, mais de 80% inglês. Então, o Canadá é majoritariamente de língua inglesa. Então, essa relação linguístico-cultural de Quebec chegou a ter um movimento separatista em 95. Mas o plebiscito que foi realizado, né, acabou chegando ao resultado não queremos separar. Mas foi ali, turma, bem próximo entre o sim e o não. Por que isso, Groto? Tem um lado cultural. Tive alunos que já foram para o Canadá e disseram que falavam inglês fluente e chegando em Quebec, em algumas comunidades, perguntavam algo em inglês e nem sempre eles respondiam em francês. Então tem uma rixinha cultural aí, mas já arrefeceu, já perdeu força, tá? Não é mais um movimento latente. As duas línguas são oficiais no país, os documentos são publicados nas duas línguas oficiais sempre. Então, né, perdeu força esse movimento, mas saber que já existiu um movimento separatista na província de Quebec. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Beleza, queridos? Vamos que vamos. Já a população autóctone, né, os Inuits, representam hoje apenas 2% da população do Canadá. Tudo bem? Ó, aí a curiosidade, os imigrantes asiáticos, latino-americanos e europeus correspondem a 31% da população. Então vejam, queridos, como a participação de imigrantes é forte nesses países. Tem no Oriente Médio também esse caso, né, o caso dos Emirados Árabes. O país com mais imigrantes no mundo, Estados Unidos. Mas no total da sua população, mais imigrantes em números absolutos. No total da população, dá 14, 15%. No Canadá é o dobro. Tá bom? A Austrália também tem a participação significativa.
E aqui é notícia, né, rapaziada, da geopolítica, da economia, né? Canadá e Estados Unidos chegam a acordo para substituir NAFTA a poucas horas do prazo limite. Como nós conversamos sobre isso na aula de blocos econômicos, o Broto vai deixar o textinho para a sua leitura, tá bom? Eu não chamaria de acordo, né? Não foi bem uma... foi um acordo, assinaram, né? Mas não houve uma negociação, assim, bilateral. Na verdade, o Trump pressionou o Trudeau, né, Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense. Canadá que ainda tem ligação com a Inglaterra, mas uma ligação hoje mais figurativa, né? A Inglaterra não tem interferências políticas há muito tempo no Canadá, mas o Canadá faz parte da Commonwealth, né, a Comunidade Britânica de Nações. Vamos lá. Então aqui, só para você entender, né? O novo acordo foi visto como uma grande vitória de Trump, que obrigou, olha a matéria, que obrigou o Canadá e o México a aceitarem um comércio mais restritivo com seu principal parceiro. Para concluir o acordo, o Canadá cedeu no sistema de cotas para o leite. Então, lembrando aqui rapidinho o que o Tio Grote falou na aula de blocos econômicos. Produzir leite no Canadá, turma, tem um custo um pouco mais elevado. Por quê? Não tem vastas áreas de pasto ou de vastas áreas para produzir muita ração animal. Então a produção leiteira se torna um pouco mais cara. No pico do inverno, em algumas cidades, facilmente passa de menos 10. Então aquecimento, abrigo para esses animais, nem todos são adaptados a condições tão severas. Então, diante disso, tem um custo mais elevado. Então o Canadá disse, teremos livre comércio no antigo NAFTA, agora USMCA, mas no leite nós vamos criar uma cota. Nem todo leite americano poderá entrar. Aí o Trump exigiu que tivesse, né, a maior flexibilidade e manteve algumas tarifas sobre o aço e alumínio canadense. Então há uma, né, não, como coloca ali, né, o novo acordo foi visto como uma grande vitória do Trump, que obrigou o Canadá e México a aceitarem. E como vizinho é um gigante, eles aceitaram. Bom, queridos, agora sim, sabe quando um país é desenvolvido com ele muito alto IDH, que é o caso do Canadá, algumas coisas chamam atenção. Seu território é muito difícil cultivar, no entanto, onde produzem com muita eficiência. Então eu queria chamar atenção, já que falamos do leite, olha só. Essa faixinha aqui, depois nos Estados Unidos vamos aprofundar, próxima aos grandes lagos, tá? É onde tem a policultura e a criação do gado leiteiro. Ou seja, onde é mais povoado é onde se produz alimentos diretamente para esse mercado. O alimento fresco, né, turma? As hortaliças. É igual Floripa, vai. O que nós temos no entorno de Floripa? Soja? Algodão? Milho? Não. Nós temos o quê? Hortaliças. Antônio Carlos, capital das hortaliças, né? Águas Mornas, São Pedro de Alcântara. Então, normalmente, próximo de uma área densamente povoada, há um cinturão verde de hortaliças e ali também do leite. Tudo bem? Já na parte centro-sul, queridos, essa parte em laranja, tá? Onde temos ali uma área ainda de planície, com pradarias, onde o destaque, né, é o cultivo de cereais, trigo, principalmente trigo, cevada, aveia, centeio, típico de clima temperado, né? Beleza, queridos? Então, tá aí o destaque do Canadá na agricultura. A parte rosinha, aí, molecada, é onde nós temos a importante extração de madeira. Eu fecho os olhos, eu vejo um lenhador canadense quando eu penso no Canadá. Né? Imagina, o professor Calegaro, né, com uma flanela vermelha e preta quadriculada e com um machado na mão. Pô, o Calegaro é o nosso lenhador, né, o gigante. Vamos lá, queridos. Então, daqui essa parte rosinha. Então, madeira no Canadá é uma atividade muito importante. Tá bom? Até uma curiosidade, né? Mas eles cortam as árvores, meu Deus, a floresta amazônica falam tanto. Calma. É que lá existe um processo, né, mais cuidadoso também. Por exemplo, como essa é a floresta homogênea, floresta mais aberta, a extração já não é tão complexa quanto em áreas de floresta tropical. Segundo, eles cortam um lote, cortaram as árvores daqui, tudo bem? Replantam. Daqui a 6 meses, cortam outro lote, replantam. Daqui a 6 meses, cortam outro lote, e assim vai. 12 anos depois, o primeiro lote já está pronto para o corte novamente. Então, eles conseguem repor isso aí, né? Sem só ficar tirando mata nativa, sem ter a recomposição. Como a floresta homogênea não tem tanta biodiversidade, né, o impacto não é tão severo quanto uma floresta tropical de elevada biodiversidade. Agora segura. Agora segura. Estamos falando de um país de uma riqueza mineral incrível.
tanto de escudos cristalinos, onde encontramos ouro, prata, cobre, zinco, níquel, titânio, chumbo, uma riqueza mineral incrível. Isso ampara a indústria canadense siderúrgica, por exemplo. Tudo bem, molecada? O urânio mesmo fica entre as maiores reservas mundiais. Os dados mostram terceiro a quinto lugar. Em reserva, em produção, chega a ser o primeiro. Presta lá. Austrália, Cazaquistão, Canadá, em reservas, urânio. Mas em produção chega a ser o primeiro. Tudo bem, molecada? Então o Canadá é um gigante no urânio, na produção de urânio. Só que, nos últimos 10 anos, o Canadá, que estava para lá, para o oitavo, nono, 10º lugar no ranking das reservas de petróleo, hoje é o terceiro em reservas e é o quarto em produção, agora no começo de 2020. Então segura, vamos lá de novo, Grote, respira. Toma uma água, vou tomar uma água. Aperta o pause aí. Bora. Urânio fica entre terceira, quarta, no máximo quinta reserva do mundo, depende da fonte do ano, tá? Terceira, quinta reserva, em produção chega a ficar em primeiro lugar, urânio. Petróleo agora, petróleo. Encontraram imensas reservas de petróleo na província de Alberta e já encontraram imensas reservas de petróleo na região do círculo, ao norte do Círculo Polar. Conversaremos já sobre isso. É a terceira maior reserva mundial. Eu vi uma vez, vou contar só para vocês, bem baixinho. Eu vi uma vez um dado da CIA que botou o Canadá em primeiro lugar em 2011. Sério, Groot? Pois é. Mas depois, né, os dados foram modificados porque teve alguma coisa estranha. O que acontece? Vou explicar. O Canadá tem a terceira maior reserva de petróleo reconhecida do mundo e este ano começou como o quarto maior produtor. Tudo bem? Só que tem parte desse petróleo que pode levar o Canadá a ter a maior reserva mundial, está na região do Ártico. E é um petróleo difícil de extração, muito misturado ao sedimento, e que nós não conseguimos mensurar ainda a grandeza. Mas o Canadá também é um gigante do petróleo e pode ser ainda maior. Tudo bem, molecada? Terceira reserva, quarto em produção, um gigante do petróleo. E não era há 10 anos, 15 anos, tá bom? Bom, tá aí para vocês, ó. Aí o mapinha bem bonitinho, esse mapinha ficou bonitinho, olha ali. As regiões industriais, veja, né? Toronto, Montreal, Quebec, belezinha. Os Grandes Lagos e Vale do São Lourenço. Winnipeg, né? Edmonton, aparece algumas, ó, Vancouver também, né? Pelo potencial hidráulico ali também das hidrelétricas nas montanhas. Áreas de floresta em verde, cultura de trigo aqui no centro-sul, que eu havia destacado em amarelo. Policultura e pecuária leiteira, veja, as margens dos Grandes Lagos até o Atlântico. A pesca também importante, né? O encontro a vinda de correntes frias ali na parte atlântica, corrente fria e quente ali na parte oeste, tudo bem? E ali os minérios, tu veja a riqueza mineral do Canadá, como chama a atenção realmente, tá? Ó, tá lá, ó. As duas províncias com maior destaque industrial e populacional, né? Montreal e Toronto, as duas cidades de Quebec e Ontário. Tudo bem? Nesta pequena região vivem 50% dos canadenses e 70% dos produtos manufaturados são produzidos lá. Então, o que eu falei, dos Grandes Lagos, Vale do São Lourenço. Tudo bem? Papel e celulose um destaque, madeira, papel e celulose um destaque histórico do Canadá, há muitos anos já. Tudo bem, turma? No setor industrial, obviamente, como eles produzem muitos minérios, né? A metalurgia, a siderurgia, a química, a eletrônica, vamos lá. Se eu tenho muito aço, favorece a indústria automóvel, a indústria naval, a indústria de aviões comerciais. Tudo bem? Também no setor alimentar, não é um destaque, mas eu chamaria atenção para a metalurgia e siderurgia, do aço e do alumínio, por exemplo, do aço e do alumínio. Eles compram muito alumínio, né, de outros países, Guiné, Jamaica, e beneficiam no Canadá por ter esse potencial energético, né, significativo. Então, o Canadá é um gigante também na produção siderúrgica. E aqui, encerrando nossa aula, só mais um mapinha, queridos, beleza? Peguem lá no Qualquer Arquivos o material, peguem no Qualquer Arquivos os exercícios e estamos juntos. Mais uma aula, próxima aula, Estados Unidos da América e todas as tretas que nós temos para entender melhor. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela companhia, queridos. Bom estudo, mantenham firmes e fortes, mantenham foco, que estamos só colocando mais tijolinhos no nosso conhecimento, né? Pode ser que um tijolinho caia, a gente vai lá, junta ele, coloca no cimentinho de novo. Esquecer, nós não esquecemos, nós não voltamos mais ao zero, mas sempre estamos crescendo, tá bom?
Valeu, queridos. Bom estudo.